Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Cruzado Direito, meu nome é Max e hoje a gente vai falar sobre essas últimas manifestações, porque elas deram uma arrefecida, quais pautas que estavam ali que talvez não deveriam estar e, bom, é basicamente isso. Vamos lá. Em primeiro lugar, as manifestações dão uma arrefecida pelo fato óbvio, né? A continuidade, né? A insistência. Porque se você chama uma manifestação agora, ela vem com volume X. Você chama daqui a uma semana, um mês, vai reduzir, é natural que isso aconteça, sabe? Exceto se tem algum fator superveniente, alguma coisa que tenha causado comoção popular e realmente o povo vai às ruas. E atualmente não teve nenhum grande, alguma coisa assim que tivesse levado o povo com tanta força à rua, como por exemplo a tentativa de soltar o Lula que o Gilmar Mendes deu, né? Foi o Gilmar Mendes? Marco Aurélio? Eu não me lembro, tanto faz. O ponto e também, né, tem algumas outras pautas ali que não deveriam estar, né? Eu vi gente demandando, não foi aqui no meu estado, né? Inúmeros movimentos de direita pelo país deram uma recuada quanto ao apoio a essas manifestações. No meu estado aqui em especial, o que eu faço parte, que é o Direita Pernambuco, deu uma recuada. É claro que o DPE não vai fazer, não vai dar uma de MBL e condenar os seus membros à expulsão caso tenham ido, não tem nada disso, a gente não trabalha dessa forma. Se o cara quiser ir, o cara vai enquanto de vida. Agora, o movimento Direito Pernambuco não endossou as manifestações, por inúmeros fatores, alguns dos que eu vou citar aqui, né? Por exemplo, essa pauta da Deltano PGR, teve gente que tava pedindo isso aí e tal, porque isso é furada. Para começar, Deltano é um homem de direita, ele já até admitiu isso em entrevistas, ele falou que o Bolsonaro apenas tomou para si a pauta de corrupção, o que é uma mentira, porque quando o Deltan ainda estava na faculdade, Bolsonaro já estava lutando contra a corrupção sozinho no Congresso Nacional enquanto deputado. Mas assim, se fosse só isso, era o de menos. O próprio Deltan já ele sugeriu que deveria ser usado parte do dinheiro recuperado pela Lava Jato para financiar algumas ONGs, todas elas de esquerda, porque ONG e de esquerda é quase sinônimo, né? Tal qual como sindicato e de esquerda é quase sinônimo também. Deltan Dallagnol também, se você prestar atenção, ele segue todos os perfis de esquerda que você conhece, Quebrando Tabu, aquele bicho do Intercept, e inúmeros outros. É claro que ninguém vai definir a postura baseada nisso, né? Mas isso é mais um elemento, mais um indício para você entender como é que pensa o Deltan Dallagnol. Aí, assim, ele segue todos esses indivíduos e nunca ele prestou nenhum apoio ao governo Bolsonaro. Isso é indicação do próprio governo Bolsonaro. Por mais que aquela associação de procuradores, a Associação Nacional de Procuradores Gerais da República, ou de juízes, eu não lembro, eles se manifestaram e disseram assim, não deve ser atrelado o alinhamento político ideológico para a indicação do nome a PGR, porque a função é função de Estado, não de governo. Bom, eu até entenderia essa argumentação, até aceitaria essa argumentação se tivesse sido feito na época dos governos de esquerda, né? Porque todas as indicações dos governos anteriores foram de esquerda. E agora nesse não pode ter alinhamento. Agora não pode. Isso é a lógica do isentismo, entendeu? O isentismo é aquele tipo de posicionamento que ele só aceita a postura ideológica da esquerda. Quando for da direita, você tem que ser apolítico, você tem que ser técnico, não pode. Enquanto a esquerda ela pode ser totalmente ideológica, pode defender sempre o seu lado, reconhecer assim, meu lado é aliado, quem está próximo de mim é meu aliado, quem está do outro lado é inimigo. A esquerda pode agir assim, a direita tem que ser a política, a técnica não pode, peraí, vamos lá e tal. Isso é típico de isentismo, né? Coisa que o Deltan que ele é um homem de esquerda, mas ele é um isentão. Aí o que acontece? Se a nomeação, se a indicação, né? A nomeação não, se a indicação dele ao cargo vem do presidente Bolsonaro, que ao menos ele seja um cara de direita e esteja mais próximo, ideologicamente falando, do nosso presidente. Né? Então, se não tiver, chola mais, só outro. Essa é uma das pautas da manifestação, das manifestações que fez boa parte dos grupos de direita correr dessas manifestações, evitá-las. Mas o mais importante foi o seguinte, essa história do veta tudo Bolsonaro, porque isso aí é um baita de um tiro no pé. É o seguinte, como vocês sabem, o Rodrigo Maia, ele colocou na calada da noite o projeto de lei de abuso de autoridade do Randolfo Rodrigues, na época do Rede, se não me engano. Ele colocou o projeto de lei de abuso de autoridade para ser aprovado, foi aprovado pela Câmara, está seguindo para o Senado. E no projeto de lei, você sabe que tem coisas absurdas, né? Como, por exemplo, proibir o uso de algema, isso atinge desde a Polícia Federal até os policiais militares, como eu. Ele coloca lá no texto o uso de algema, se você, determinada condição lá, você pode, o agente pode ser preso de 6 meses a 2 anos de detenção com multa. Veja bem, isso é no agente do Estado. Eu, por exemplo, um policial militar, um policial federal, policial civil, pode ser preso por usar algema num cara que estiver sendo detido em umas condições específicas que ele dá lá. É claro que na definição ela é aparentemente muito técnica, mas o advogado pode explorar isso um advogado com maestria, ele pode explorar isso e acabar invertendo a situação, o que coloca a autoridade policial numa questão de dúvida. Então, na dúvida, eu vou proteger a minha integridade, eu vou proteger o meu emprego e a minha integridade física. Então, eu não vou usar esse negócio. Se tiver uma condição ali que não dá para eu entrar, não dá para
eu deter aquele cara, eu nem entro. Aí assim, isso vai facilitar e muito a fuga dos bandidos, né? É claro que a lei ela é voltada, ela foi posta lá em circulação por interesse político pessoal, do Rodrigo Maia e de tantos outros ali, da Câmara, do Congresso Nacional de uma maneira geral, com medo de serem presos e aparecer na televisão lá com a algemazinha, a pulseirinha de Roberto Carlos e tal. Mas, assim, as consequências disso são sempre maiores do que o que a lei visa prover, né? Tal qual como aquela lei lá do incesto, da pedofilia, que o namorado da Fátima Bernardes foi relator, né? De criação do Orlando Silva. Esse assunto até para outro vídeo, eu ia gravar um vídeo sobre isso, mas deixei passar. O ponto é, por que o Bolsonaro não deve vetar tudo? Essa é a dúvida, né? Porque é o seguinte, sempre que um presidente veta alguma matéria que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, o veto volta para a Câmara e para o Senado. E eles podem derrubar esse veto de volta. E se o presidente vetar, ele marcar um X gigante assim no meio do texto da lei, pá, marquei um X no texto inteiro. Se eles derrubarem esse veto, o texto é aprovado com integralmente ele é aprovado. Ele todinho, do jeito que está. No entanto, se houverem vetos parciais, o que é que acontece? Cada veto em específico tem que ser discutido. Você não pode não, a gente derruba todos os vetos. Não, não pode fazer. Vão ter que discutir cada um. E com isso, ganha-se tempo e fôlego, que foi exatamente o que o Rodrigo Maia tentou impedir ao empurrar esse projeto na calada da noite. Com isso, a gente ganha tempo e fôlego para haver discussão no Congresso e com isso haver novas manifestações para pressionar os nossos congressistas, entendeu? Você tem que sempre ficar ligado com esse pessoal do Congresso, em especial o Rodrigo Maia. Basta você pensar, um cara que é presidente da Câmara que praticamente não tem eleitor, eu aposto que você não conhece, ou nunca ouviu falar em nenhum único eleitor do Rodrigo Maia. Eu só vejo. Os únicos caras que elogiam o Rodrigo Maia, que dizem assim, não, ele faz um trabalho bom, não sei o quê, é sempre algum outro congressista, feito Alexandre Frota, feito Kim Kataguiri e tantos outros, né, que elogiam o trabalho do Rodrigo Maia. Mas eu nunca vi um eleitor chegar assim e dizer, não, eu voto o Rodrigo Maia porque eu confio no trabalho dele, porque esse aqui é o deputado que me representa. Eu nunca vi isso na minha vida. E você nunca vai ver. Se um cara desse tá como presidente da Câmara, ou seja, ele é o terceiro na linha sucessória, veja bem. Leve em consideração o que esse cara faz, entendeu? Esse cara não é burro. Por mais que ele tenha aquela cara de trouxa, de bundão dele de nhonho, ele não é burro. Então não come essa palma. Basta você ver quem é que tá pedindo o veta tudo do Bolsonaro. Quem é? O pessoal do Vem Pra Cuba, que é o movimento Vem Pra Rua, tá pedindo o pessoal do UOL, da Folha. Se esses caras estão pedindo, bicho, vá pro lado contrário. Aí o que é que acontece? O que é que dá pro Bolsonaro vetar ali? Tem inúmeras coisas, tem coisas que são absurdas, como por exemplo esse negócio da algema, né? Que tem também coisa que é redundante, né? Por exemplo, aqui, ó, o artigo 13 dessa lei. Eu aconselho vocês a darem uma lidinha na lei. Basta você ir só para a parte das penas, sabe? Quais são as infrações. Não precisa ler todo o corpo, não. Mas se quiser ler, é bom, não perde por isso, não. Vê, nesse artigo 13 aqui ele diz, ó, abre aspas, constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir seu corpo... Não, isso aqui não é relevante, não. A pena é detenção de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo de pena combinada à violência. Ou seja, a autoridade ela não pode constranger o preso sobre ameaça, não pode torturar, não pode dar pau nele, não pode, sei lá, botar uma faca no pescoço dele e dizer você vai dizer, seu puto. Não, ela não pode fazer isso. Só que sempre não pôde. Já não é possível fazer isso, mesmo sem a aprovação dessa lei. Ou seja, isso é um artigo que é redundante. Isso aqui pode ser vetado com facilidade. E para que vetar isso aqui? Para fazer o texto voltar, para haver discussão, entendeu? Aí você bota isso e bota outros também, como por exemplo esse absurdo aqui, ó, cadê? O uso de algema, por exemplo, é um caso, né? Tem outro redundante aqui, ó, por exemplo, o artigo 22, invadir ou adentrar clandestino astuciosamente a revelia ou a vontade do ocupante imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Ou seja, na nossa lei, na Constituição, se não me engano, já diz assim, que você só pode entrar no domicílio de alguém, na residência de alguém, sem permissão dela, só se for em 3 hipóteses, né? Prestar socorro, flagrante delito, ou em caso de desastre, alguma coisa desse tipo, sabe? Porque prestar socorro, no caso, seria a pessoa gritou pro socorro, você tá fora e tal. Sim, e mandato judicial, né? São essas hipóteses. Aí, aqui o que ele está dizendo é exatamente o que já tem lá. Vetar isso aqui não tem problema nenhum, porque isso é redundante. Veta essa porra mesmo, pode vetar. Faça vários vetos parciais, mas não faça um único veto, porque se fizer um único veto, acontece aquilo, né? O veto inteiro volta para o Congresso Nacional e eles podem derrubar o veto inteiro e o texto inteiro vai ser aprovado. É por isso que essa história de veta tudo Bolsonaro é tiro no pé. É uma maneira que a imprensa arrumou de fazer pressão
para passar isso aí e proteger as autoridades, no caso, né, os caras que estão imbuídos de autoridade, de serem investigados pela Lava Jato. Eles querem aprovar isso aqui na íntegra. Por isso que eles estão pedindo veto total, entendeu? Por isso que o Vem Pra Cuba tá pedindo aí para Bolsonaro fazer veto total, fazer pressão, isso, criando manifestação para botar esse tipo de coisa, entendeu? O que mais que eu tenho para falar? Eu acho que é só isso. Veta tudo, deltando a PGR. Sim, aí foi por isso, né, que essas manifestações foram esvaziadas. Porque inúmeros movimentos de direita viram assim, não, peraí, que história é essa? Não, vocês estão querendo emparedar o presidente, querer forçá-lo a seguir as pautas de vocês. Foi uma jogada muito da safadinha, muito da esperta, mas curiosamente o povo, o brasileiro está se tornando o povo mais ligadão, sabe, na política, assim. A gente está conseguindo fugir, assim, se sair cada vez mais desses ardis que o pessoal da esquerda e do centrão, em especial, assim, o maior inimigo atualmente da direita não é a esquerda mais. A esquerda, assim, claro que eles são perigosos e tal, mas o isentismo, ele é um grande risco à direita, porque ele é aquela esquerda com perfume, sabe? A esquerda que toma banho, a esquerda de Deltan Dallagnol, com aquela carinha bonitinha, com o óculosinho bonitinho e tal. E se você cair nesse papo, você vai dançar, irmão. Então é por isso que essas manifestações não receberam apoio de inúmeros movimentos de direita, incluso aí o pessoal do Direita Pernambuco, que é o movimento ao qual eu faço parte. E é isso aí, negada. Eu espero que tenha ajudado os senhores aí nesse vídeo, com essas informações. Deixa um curtir aí para ajudar o canal. Repassa aí esse conteúdo para que seus amigos entendam os motivos pelo qual essas manifestações foram uma porcaria. Não é uma porcaria, né? Tinha algumas pautas boas, a gente entende, mas assim, foi melhor que elas não fossem grandes, como foram as outras, para não pressionar o nosso presidente, beleza? Forte abraço para todo mundo e até a próxima.